vamos começar a nossa planificação. Eu peguei aqui um papel para poder planificar, mas provavelmente vou ter que colar um pouquinho aqui embaixo. Primeira coisa, a gente vai contornar, né? Essa daqui é a frente. Então, a gente contorna. Vamos passar limpo aqui, né? Marca aqui, né, onde estavam as linhas, pra gente saber. Marca os números. Tá. Depois a gente vai acertar direitinho isso daqui, porque aqui vai estar meio tortinho, a gente acerta. Marca aqui os números. Tá? Ficou assim. Aí, agora eu posso vir aqui e deixar isso daqui reto, né? Então, aqui embaixo o meu ficou, por exemplo, 11 centímetros. Tá? Aqui essa lapela toda ficou com 48. Eu vou dar uma esquadra. Não vou esquadrar não. Deixa assim mesmo. Mas ficou com 48. Tá? Aí aqui ele vem reto, pelo menos 24 centímetros. Vou marcar aqui 24, né? Depois ele começa a fazer, ó, mais 15,5, ele vem uma outra retinha. Vou marcar aqui 15,5. E aí depois ele vai fazendo essa curva. Essa curva... Deixa eu pegar minha... Não. Preciso de uma curva de cava. Estou na curva de cava. Vou pegar essa daqui. Pronto. Pronto, aqui. Deixa marcado aqui pra eu repetir ali no outro molde, né? Tá? E aqui ficou 6 centímetros, tá? O ombro, quanto que tá dando o nosso ombro? Meu deu 13,5. 13,5. E depois aqui pra lapela, ó, ele veio... com 5,5. Aqui vou deixar 5,5. E depois ele desce a lapela em si. Deu aqui 10,5 pra mim.
Deixei tudo marcadinho, bonitinho. E aí eu posso acrescentar as margens de costura, tá? Esse daqui é o da frente. A gente ainda vai fazer um revel da lapela, tá? O revel da lapela, a gente vai fazer ele um pouquinho menor, mas ele vai ter mais ou menos... Vou colocar, ó, aqui ele tinha 11,5, eu vou colocar como 5,5, tá? 5,5. Aqui eu vou pegar toda essa parte, tá? Ele vem com 5,5 até, quer ver, ó, deixa eu colocar de volta aqui. Mas é até aqui, ó, que é onde tava o final da dobra da lapela. Deixa eu ver, ó, aqui tava o final da dobra da lapela. Então, até aqui ele vem subindo reto com 5,5. Aqui eu coloco a mesma medida que eu coloquei ali embaixo. 5,5. Tá? Então, aqui eu posso fazer ele reto. Vou fazer tracejado porque isso daqui eu vou ter que carretilhar em outro papel, né? Porque um é o molde da frente e outro é o molde do revel. Revel é o que vai ficar por dentro, tá? Da gola, que só vai aparecer na hora que a gente dobra, né? Essa abinha. Ele só vai aparecer na hora que a gente vai fazer isso, tá? Na hora que dobra aqui essa aba. E aí aqui, lembra que a dobra vai vir até aqui? Então, eu posso deixar Posso deixar justo e eu coloco depois uma margem de costura um pouquinho maior. Então, vou deixar aqui. Depois eu coloco só a margem da dobra, né? Tá? Então, esse daqui vai ser o revel e essa toda é a frente. Quanto que eu vou colocar de margem de costura em volta? Vou colocar 1 centímetro de margem de costura em toda a lateral. Aqui. 1 centímetro nas laterais, 1 centímetro aqui na frente, porque vai ser costurado o revel nessa frente, né? Então eu não preciso colocar como se fosse uma barra, né? 1 centímetro aqui em cima também. Um centímetro aqui no ombro. Tá? E aqui embaixo, eu tenho que deixar 4, tá? 4 centímetros aqui embaixo. Vou ler um papel aqui. Então, vou colocar 1,5, 2,5, 3, 3,5. Ah, não tem 4 aqui na minha reguinha. Acho que 4 tá aqui. Pronto. E aí, aqui eu preciso fazer...
Vou cortar aqui. Lembrando que essa é a parte do centro-frente, tá? A gente ainda tem que cortar a frente lateral e as costas centro-costas e as costas lateral. Lembrando que como a gente fez na crepagem, esse colete blazer, né? Ele vai estar muito justinho. O ideal é fazer na mulagem, né? Só na mulagem, porque aí ele fica um pouco mais solto. Então, quem tá fazendo na crepagem, que fez na crepagem, pense que isso daqui ele vai ficar bem justo no corpo, tá? O melhor seria até pensar isso para um tamanho menor, né? Fazer nesse tamanho, mas pensando em um número menor. Vou colocar aqui os piques da barra. Vou colocar pique aqui, ó, em direção onde a gente vai costurar esse revel, tá? Esse revel da dobra, certo? Agora a gente vai pegar um outro papel. Deixa eu ver se esse papel dá. Pra gente carretilhar esse revel. Deixa eu ver se aqui dá. Tá faltando bem pouquinho. Eu vou deixar aqui assim. Tá? E aí a gente carretilha aqui, ó, nesse ponteado. Tá? E do outro lado a gente pode só contornar. Aproveita que ele já tá com a margem de costura, né? Tá? Eu vou colar um pedacinho de papel aqui na ponta. Porque não coube ali. Pronto. Aí eu consigo aqui, ó. Prolongar aqui a minha reta. Tá?
E aqui eu vou colocar uma outra margem de costura. Eu não vou colocar 1 centímetro. Por quê? Porque ele não vai ser uma margem de costura, ele vai ser uma dobrinha, né? Que essa ponta vai ficar dobrada ali pra dentro. Então, eu vou deixar uns 2 centímetros. Tá? Vou deixar 2 centímetros aqui pro outro lado. E vai faltar papel ali no outro canto. Estamos cheios das emendas. Deixa eu ver esse aqui. Não, aqui não vai dar. Outro papel melhor. Eu já tenho tantas emendas de papéis que eu tenho uns pedaços já com fita. Pronto. Então, aqui eu vou colocar 2 centímetros, tá? Então, 1,5, 2. Pronto. Tá? E aí eu posso cortar. Aqui, lógico que eu vou cortar ele reto, né? Essa parte interna precisa ser do mesmo tecido que a parte externa, né? Esse revel. Não necessariamente. Pode ser até de outro tecido. Ele fica um charmezinho de ficar a gola de outro tecido. Mas é um modelo básico de blazer, acaba sendo no mesmo tecido, tá? Dependendo do tecido, é preciso colocar uma entretela, tá? Aí tem que fazer um moldezinho de entretela sem as margens de costura. Tá? Esse mesmo molde aqui, mas tirando as margens de costura. Agora, quando é um tecido mais grosso, não tem necessidade. Porque já vai ter 2 camadas de tecido, né? Aqui. Dá pra fazer até mesmo essa parte do revel aqui da lapela com um tecido estampado, né? Ah, e detalhe, a gente tá pensando em uma lapela que transpassa um lado pro outro. Ou seja, a gente vai cortar os dois no mesmo tamanho, o direito e o esquerdo, pensando que ela vai transpassar e vai fazer o mesmo desenho, tá? Poderia ser assimétrico, poderia ser uma com um tamanho de transpasse e outra com outro. Mas aqui a gente vai fazer uma única. Aqui a gente apoia lá embaixo pra poder colocar o fio, tá? Apoia lá na base pra poder desenhar o fio reto. Tá, o fio vai ficar aqui nesse sentido. E aí vai ficar referência, pode deixar como colete. Tamanho do manequim, né? Parte, coloca como revel da lapela. Cortar
2 vezes, porque a gente vai pensar, né, do outro lado. Modelagem completa, a gente tem aqui o revel, a gente tem a frente, a gente vai ter ainda, vamos fazer, né, a frente lateral, então 3. A gente vai ter as costas, então 4. A gente vai ter a gola, então 5. E a gente vai ter aqui a parte das costas lateral, então 6. É isso, 6 partes. Então, aqui, modelagem completa, 6, tá? Nome, data e observação. Tá? Não esquece aqui de também colocar o pique, né? Na ponta, nos 4 centímetros. Tá? Esse daqui, as informações. Referência, colete, tamanho do manequim de vocês, parte frente, cortar 2 vezes, frente e centro, tá? Frente e centro. Cortar 2 vezes, modelagem completa, 6, nome e data, tá? E deixa a observação aqui.